1000 km por hora. Hoje estamos aqui. Chegaremos no ponto equinócio, o começo da primavera, em 4 semanas. Durante nossa viagem pelo Sistema Solar, nossos vizinhos, os planetas, nos acompanham. Esta semana, vamos olhar para além dos planetas, as estrelas infinitamente mais distantes, as estrelas que nos servem de referência. Uma estrela nos indica sempre o norte, a estrela polar. Ela é fácil de ser achada. Fica 5 vezes atrás da Ursa Maior, que você já conhece. A estrela polar se encontra na prolongação do eixo da Terra. Durante toda a noite, o céu e as estrelas parecem girar em torno desta estrela, a qual permanece imóvel, já que fica justamente no eixo da rotação. Por isso, a estrela polar é uma referência prática e confiável. Cristóvão Colombo a utilizou quando navegava pelos continentes desconhecidos. Ele tinha decidido atravessar o oceano seguindo o 28º paralelo. Todas as noites, ele media o ângulo onde a estrela polar apareceria. Enquanto seu quadrante lhe indicava o 28º, ele sabia que continuava no cabo. Ele não tinha derivado nem para o sul nem para o norte. Ele estava seguindo exatamente o 28º paralelo. Como Cristóvão Colombo, você pode, sem telescópio e sem matemática, imaginar o movimento de nossa nave espacial Terra girando em torno de seu eixo, sempre direcionado para a estrela polar. Mas isto não é totalmente exato. Ela vai descrever este ciclo em 26 mil anos. Imaginando que o eixo da Terra saia do Polo Norte e se prolongue ao infinito, ele encontrará a estrela polar. De um milênio a outro, são outras estrelas que se tornam nossa estrela polar. Há 2000 anos, no tempo do Homem das Cavernas, era Vega. Há 5000 anos, era a estrela Tubã. Foi a época em que os egípcios tinham batizado a Grande Pirâmide. Eles tinham feito uma galeria que apontava para o norte, e a estrela que viam no final desta galeria era Tubã, à esquerda da Ursa Maior, enquanto hoje os turistas veem a estrela polar. Tubã, estrela polar, é o ângulo sobre o qual a Terra girou durante 5000 anos. Podemos todos nos imaginar há meses, anos, talvez até há um século, mas para nos imaginarmos há 5000 anos, é preciso ver o ângulo entre Tubã e a estrela polar. Viajando por nossa órbita, vemos de uma semana a outra que as estrelas mudam ligeiramente de posição, como por exemplo a constelação Órion, fácil de se achar ao sul. Órion com sua cabeça, seus 2 braços, seus 2 pés, sua cintura. O pequeno deslocamento cotidiano das estrelas é completamente engolido pelo enorme movimento de oscilação provocado pela rotação da Terra, que faz nosso campo de visão girar do dia até a noite. Mas observe Órion todas as noites na mesma hora e você verá a rotação bem lenta da abóbada celeste. A abóbada celeste bem conhecida não existe. É uma cúpula imaginária sobre a qual aparecem as estrelas infinitamente distantes. E bem conhecida, essa abóbada celeste não gira. Somos nós, na Terra, que durante um ano giramos 360 graus, 1 grau por dia, em torno do Sol, em 365 dias. E vemos as estrelas deslizarem 1 grau mais à esquerda e vemos as estrelas andarem 1 grau para a direita. Esta semana, às 9 horas da noite, Órion está em pleno sul. Dentro de 2 semanas, Órion terá andado para a direita e dentro de um mês, ainda um pouco para a direita. As estrelas se deslocam 1 grau por dia. Elas aparecem 4 minutos mais cedo todo dia. 1 grau no espaço, 4 minutos no tempo. Espaço e tempo se encontram. Desde o começo de nossa viagem, percebemos a diferença entre os planetas bem próximos e as estrelas bem distantes.
Uma estrela, no entanto, fica bem no meio de nossa vizinhança planetária: o Sol. Sim, o Sol é uma estrela. Todos esses pontos luminosos que nós vemos além dos planetas são estrelas, os sóis distantes. As galáxias são bilhões de sóis. Os planetas, olhando da Terra, parecem estrelas, mas basta olhar para o Sol para ficar ofuscado pela diferença. O Sol brilha enquanto os planetas apenas refletem uma parte da luz do Sol. O Sol nos envia luz e calor, pois é um gigantesco reator nuclear. O sistema solar é o Sol e as poeiras, pois todos os planetas, inclusive a Terra, representam apenas 1/1000º da massa do sistema solar. O Sol é grande demais para que possamos imaginá-lo. Para se ter uma ideia, digamos primeiro que todo o sistema Terra-Lua, com toda a órbita lunar, ficaria amplamente aquecido no interior do Sol. Entretanto, este enorme Sol é uma estrela relativamente pequena, e se compararmos nosso Sol com outras estrelas, nossa pequena Terra desaparece completamente da tela. Na constelação de Órion, a estrela Betelgeuse é a maior que nós conhecemos. Ela é tão grande que poderia tranquilamente abrigar nosso Sol e a órbita da Terra. Tudo isso se esquentaria no interior dessa estrela. Nós conhecemos a dimensão do infinitamente pequeno, os átomos com seu núcleo e os elétrons que giram ao seu redor. Nós conhecemos também a dimensão do infinitamente grande, o universo e as estrelas. Mas há uma nova dimensão, a do nosso sistema solar. Nós somos a primeira geração a poder compreendê-la, a explorá-la. Viver nesta nova dimensão é o começo de nossa próxima viagem. No próximo programa, chegaremos no dia 28 de fevereiro. Falaremos do famoso dia 29 de fevereiro, o qual adicionamos de 4 em 4 anos. Em seu curso em torno do Sol, a Terra chega no dia 28 de fevereiro e precisa de 1/4 para completar o ano. Porque o tempo que levamos para percorrer nossa órbita não é 365 dias, mas 365 dias e 1/4. Como não podemos adicionar 1/4 de dia ao nosso calendário, adicionamos um dia de 4 em 4 anos para evitar um deslocamento em relação à realidade. De 4 em 4 anos, temos então um ano de 366 dias, um ano bissexto que tem 2 6. Mas você verá que o dia 29 de fevereiro não resolve todos os problemas. O calendário continuou se deslocando até um momento em que foi preciso suprimir 10 dias para impedir que a Páscoa não fosse comemorada no inverno e o Natal no dia de Todos os Santos. Falta de sorte. Agora é a Páscoa grega que está deslocada 13 dias. E por causa destes caprichos da Lua, a Páscoa é comemorada sempre entre março e abril. Há tempos, sincronizar Sol e Lua foi um quebra-cabeças monumental. No próximo programa, também mostraremos por que um dia andaremos sobre Marte, mas jamais sobre Júpiter.